Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós começaremos a trabalhar com a estrutura curva que fará a composição da estrutura total do nosso clube. Na videoaula de hoje, então, nós faremos essas três estruturas, as externas e a central. Para isso, nós utilizaremos de um molde que eu já deixei preparado para vocês, em que nele nós podemos encontrar planos de referências tracejados em verde, aqui as cotas, de distância e os pontos pelos quais nós desenharemos a spline. Essa imagem estará disponível para vocês nos arquivos das aulas, ok? Vamos lá? Pessoal, a nossa videoaula será separada em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos modelar a estrutura curva e na segunda etapa, nós vamos inserir a estrutura modelada dentro do arquivo que vocês fizeram na aula passada com a professora Roberta Vendramini. Então, para iniciar a modelagem da nossa estrutura curva, eu vou vir em família e vou criar uma nova família. A minha família será uma família de modelo genérico métrico adaptativo, conforme nós trabalhamos já no módulo anterior. Então, eu vou abrir essa minha nova família. Primeiro passo, fazer as configurações de unidades com o atalho UN do teclado. Então, de milímetros eu vou passar para metros e 2 casas decimais. Aqui, para fazer a nossa estrutura, eu vou trabalhar com a elevação frontal. Eu não vou trabalhar no 3D, não por enquanto. Então, aqui em elevações, eu vou vir na elevação da frente. Então, aqui eu tenho a minha elevação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou esconder esse meu nível de referência. Só que antes de eu esconder, eu vou criar um plano de referência em cima dele. Então, eu vou criar aqui um plano de referência e eu vou escondê-lo com o atalho HH para não criar nenhuma confusão. Então, aqui eu tenho o meu plano de referência. Conforme a imagem que eu deixei para vocês, o primeiro plano de referência, ele parte daqui do centro para a esquerda, 35 metros. Então, eu vou vir em plano, com a opção selecionar linhas, eu vou alterar o deslocamento para 30. Então, apenas para o mouse, sigo a projeção e clico. O próximo, ele será 4 metros distante desse que eu acabei de fazer. Então, deslocamento eu vou alterar para 4, vou clicar aqui fora, ESC, para sair aquela seleção que estava, basta eu clicar. A próxima, que já é aqui para a direita, ela está a 23 metros do plano central. Então, vou alterar o meu deslocamento para 23 metros. E agora, a próxima, ela está a 13 metros desse último que nós fizemos. Então, basta eu encostar o mouse e clicar e pronto. O que eu vou fazer agora, eu vou ajustar esse plano horizontal que foi criado, para ele ficar exatamente no limite dos planos. Agora, então, nos resta criar os planos da horizontal. Para isso, seguindo a imagem, o meu primeiro plano, ele será aqui, nesse trecho, e ele será de acordo com esse 0, 0, 1,5 acima. Então, venho em plano, eu vou desenhar, ele está a 1,5, eu sigo a projeção, 1,5 e clico. O próximo plano, que ele está aqui nessa área, ele está a 9,5 metros. Então, vou fazer a mesma coisa, 9,5, clico e fecho aqui.
Nessa área, nós temos dois planos de referência. Um que está a 4,5 e o outro que está a 6 metros. Então, eu vou fazer o primeiro de 4,5. Se vocês estiverem tendo dificuldade para fazer isso, basta dar o zoom que fica mais fácil. E o outro, ele estará a 1,5 metros acima desse que eu acabei de fazer. Então, aqui eu vou dar o zoom, 1,5 acima desse, clico. Agora, novamente, eu terei dois planos. O primeiro, ele estará a 4 metros. E o segundo, ele estará a 0,5 metro acima do de 4. Esque. Então, agora eu vou cotar apenas para ter certeza se está conforme a imagem que eu anexei para vocês. As cotas, elas estão realmente pequenas. Eu vou mudar aqui a escala 1 para 500. E daí fica melhor a visualização das cotas. Então, eu tenho o primeiro intervalo de 4, 30, 23 e 13. Agora, nós vamos fazer os planos horizontais. 1,5 confere, 9,5 confere, 4,5 perfeito, 1,5 também, 4 e aqui, meio. Então, está tudo ok. Então, agora sim, se vocês estiverem exatamente com essas medidas, nós podemos dar início à inserção dos pontos. Ainda de acordo com a imagem que eu enviei para vocês, nós vamos inserir então os pontos. Para isso, basta eu clicar em elemento de ponto. Ele está pedindo para eu selecionar um plano. Eu vou fazer a opção de especificar um novo plano de trabalho por nome. E aqui na abinha da direita, eu vou escolher o plano de referência de acordo com o qual nós estamos trabalhando. No caso, será o plano de referência frente e trás. E basta eu dar um OK. Feito isso, ele habilita para que eu faça a inserção dos pontos. Então, o primeiro ponto será inserido aqui, a maioria deles será na intersecção, ok? Então, acompanhem comigo. O primeiro, o segundo, é normal ele não aparecer, ok? Ele só aparece depois que eu clico no próximo. Aqui eu vou inserir ele no meio, depois nós vamos arrumar aqui. Nesse trecho aqui de 23 metros, na linha de baixo, eu vou inserir um na linha de cima e outro na linha de baixo. Não se preocupem por enquanto com as medidas, ok? Depois nós faremos os ajustes. Aqui novamente embaixo, aqui eu terei 1, 2, outro aqui embaixo e outro aqui embaixo. Eu vou esconder essas minhas cotas, ok? Porque elas estão me atrapalhando. Então, eu vou selecionar tudo, filtro, verificar nenhum, vou selecionar apenas as cotas e HH. Então, pronto. Agora, nós temos apenas os nossos pontos. Quais são os ajustes que devem ser feitos? Esse ponto aqui, por exemplo, ele deve estar centralizado. Como o nosso vão tem 30 metros, ele deve estar a 15 metros. Então, basta eu clicar no ponto, quando ele habilitar a cota, você clica na cota e faz a edição. A mesma coisa serve para esse ponto. Aqui, o meu vão tem 23, logo, a metade de 23 é 21,5. A metade de 23 é 11,5. Então, basta eu clicar 11,5. Esses dois pontos que nós inserimos aqui, eles devem estar a 6 metros de distância dos planos.
Então, eu clico, aqui eu vou fazer a edição para 6 metros, clico no outro. Reparem que para esse daqui está tomando como referência esse ponto, esse plano, perdão. Para que ele traga para esse plano, basta eu clicar aqui na bolinha, segurar, reparem que veio uma linha junto, eu seleciono o plano e solto. Agora, ele já está tomando como base esse plano vertical. E eu faço novamente a alteração para 6. Para os próximos, então, esse ponto ele estará a 5 metros de distância desse plano da esquerda e o próximo ele estará a 10 metros. Aqui eu fixei a cota, então eu vou deletar e pronto. Tem que ter essa aparência o de vocês. Então, agora, para fazer a spline, basta eu vir aqui em desenhar, spline. Ele está pedindo para eu salvar o meu projeto, então eu vou salvar como estrutura curva, salvar, pronto. Então, agora vocês vão clicar de ponto em ponto para fazer o desenho da nossa spline. É importante que no momento em que vocês encostem no ponto, fique esse contorno rosa, ok? Então, eu vou clicando um por um, de acordo com a ordem em que nós desenhamos. Apenas aqui no final que será necessário um pouco de atenção. Nesse momento, eu vou sair com a ferramenta ESC, clico novamente aqui e clico aqui, porque eu preciso que esse trecho aqui, ele seja reto. Então, agora, eu já tenho a minha spline pronta para receber o meu perfil. Para fazer o meu perfil, então, eu vou fazer um ponto em cima da spline, em qualquer lugar. Eu vou escolher aqui. Feito isso, eu vou sair com ESC e vou definir esse plano de trabalho, porque então nós vamos usar do método varredura para fazer a nossa estrutura. Então, eu vou vir em definir, eu quero selecionar um plano, ok, vou parar com o mouse e vou clicar. Nesse momento, ele deu algumas opções para mim, eu vou escolher vista 3D. Então, o meu ponto está aqui, é a partir dele que eu vou desenhar a minha estrutura. Então, eu vou vir aqui na visualização da direita, o meu ponto ele está aqui, e agora então eu vou fazer o meu perfil. Para fazer o meu perfil, eu vou usar linha. Então, o meu perfil terá ponto 3, porque ele terá 30 centímetros por ponto 0,5, porque ele será um perfil de 30 por 5 centímetros. Então, agora eu fecho esse meu retângulo de 30 por 5 e vou mover o mais centralizado possível aqui do meu ponto, né? Do meu ponto em que está alocado o meu plano de trabalho. Eu posso também, com o ajuste das setas do teclado, fazer essas modificações. Pronto, então eu tenho o meu perfil aqui. Se eu vier aqui novamente, olha, ele está centralizado, ótimo. Então, agora para criar a varredura, eu tenho que selecionar esse perfil, selecionar a minha spline e clicar em criar forma. Pronto, então a minha varredura, ela foi criada. Olha que bacana. Aqui. Muito legal, né? Antes da gente carregar para o projeto, nós vamos fazer alguns ajustes. O primeiro dele, eu vou inserir o parâmetro de material nessa minha estrutura. Então, eu seleciono a estrutura toda com o auxílio da tecla Tab. Eu vou vir aqui em material, e na frente de por categoria, eu vou clicar aqui no quadradinho e vou adicionar um parâmetro novo. Esse daqui será a estrutura
curva. Ok? Ok. Agora, o último passo, antes da gente levar para o projeto, eu vou inserir 3 pontos adaptativos. Por que você vai inserir isso, Isabela? Porque vocês vão ver lá no projeto que quando eu insiro o ponto adaptativo, fica muito mais fácil para eu colocar dentro do projeto, principalmente esse nosso, que são todos alinhados. Então, vou voltar aqui na elevação frontal. E aqui eu tenho a minha spline. Então, eu vou novamente com pontos, eu vou colocar os meus pontos embaixo de cada uma dessas 3 linhas. Essa linha do 30, essa linha central e essa linha do 23. Então, eu clico e coloco o ponto, novamente clico e coloco o ponto, clico e coloco o ponto. Feito isso, vou sair com ESC, basta eu selecionar o meu ponto e clicar aqui em cima em tornar adaptativo. Então, esse será o nosso primeiro ponto de inserção, esse será o nosso segundo ponto de inserção e esse o nosso terceiro e último. Então, eu já tenho o parâmetro de material e eu já tenho os meus pontos adaptativos 1, 2 e 3 para facilitar na inserção do meu projeto. Agora, então, eu vou salvar e abrir o arquivo que vocês modelaram com a professora Roberta. A partir dessa aula com a qual nós utilizaremos o arquivo modelado do clube, vocês provavelmente notarão a diferença entre o arquivo que vocês modelaram e o arquivo que eu estou utilizando em aula. A diferença, ela está aqui nessa área da calçada, pois o que vocês modelaram, ela é uma calçada recuada. Mas isso não interferirá em absolutamente nada no progresso a partir dessa aula. Então, vocês podem ficar despreocupados quanto aos arquivos diferentes. Então, eu vou vir em arquivo, abrir. O meu, ele já está aqui na minha pasta. Vou abrir. Ele está dando o aviso das macros, pode deixar ativa, não tem problema nenhum. Agora, eu vou voltar lá para a nossa estrutura curva e carregar no projeto. Inclusive, eu posso carregar no projeto e fechar. Pronto, então ela já está aqui no meu mouse pronta para ser inserida. Só que nós não vamos inserir assim logo de cara. Eu vou, com o comando ESC, tirar essa seleção e eu vou vir aqui em CCEV, pavimento térreo, e eu vou fazer o quê? Eu vou inserir planos de referência que me ajudem a fazer essa inserção. Então, aqui na aba arquitetura, plano de referência, o primeiro plano ele será alinhado aqui a essa linha do clube. Então, eu vou clicar e vou fazer esse plano. ESC, vou selecionar, vou clicar na bolinha e arrastar para cá. Eu vou precisar de 3 planos na horizontal e eles vão estar distantes entre si 3 metros. Então, eu vou vir novamente na aba arquitetura, plano de referência. Agora eu vou escolher a opção selecionar linhas, vou mudar o deslocamento para 3 metros e vou usar o plano que eu já havia criado como referência. Então, aqui eu já tenho os meus 3 planos. O próximo plano que eu vou fazer será o plano da vertical. Esse plano da vertical, ele estará a 10,15 metros de distância dessa linha interna, ok? Então, arquitetura, plano de referência, selecionar linhas, deslocamento de 10,15. Feito isso, eu paro o meu mouse, verifico a projeção e clico. Mas, Isabela, por que um deslocamento de 10,15?
porque após vários testes que eu fiz, esse deslocamento de 10,15 é o deslocamento ideal para a inserção do primeiro ponto adaptativo. E a partir dele, nós vamos colocar os outros planos de referência para inserir o segundo e o terceiro ponto adaptativo, respectivamente. Agora, o próximo, ele estará a 30 metros de distância desse que nós acabamos de criar. Então, eu altero o deslocamento para de 4,15 para 30, clico, e o próximo está a 23. Vou tirar o zoom, paro e ok. Então, aqui agora eu vou ajustar, deixar um pouco mais baixo. Isso daqui é só estética mesmo, não há necessidade, só para não ficar muito alto esses planos e ok. Agora eu posso inserir aquela minha estrutura curva. E onde ela está? Ela está aqui em componente, arquitetura, componente. Como ela foi a primeira que eu carreguei, ela está aqui. Então, eu vou aqui colocar no plano de trabalho. É importante que essa seleção esteja habilitada, porque eu quero colocar no plano de trabalho do pavimento térreo, ok? E agora nós vamos aqui nas intersecções. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Novamente, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Outra vez, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu tô com a leve impressão que aqui não tinha ido, mas foi sim, ele está aqui. Vou mudar aqui para sombreado, olha lá, eles estão aqui, os três. Vamos então na vista CC03 geral. E aqui está. Veio alguma linha aqui. Deixa eu ver que linha é essa. Ah, não é linha, é a sombra. Então, ele está com a sombra ativa. Para eu desativar essa sombra, basta eu vir aqui em modelo de vista. Venho aqui em sombras, ele está ativo, eu desativo, aplico e ok. Nesse momento, ele habilitou aqui para mim sombras ativadas, eu clico e desativo a minha sombra. Então, venho aqui em modelo de visto, desabilito sombras e faço esse ajuste, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.